Este é meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o. Hoje celebramos a festa da transfiguração do Senhor, que revela para nós um grande mistério, o mistério do próprio Cristo.
Para entendermos bem o significado desse mistério, temos que entender um caminho que ocorreu até chegarmos hoje. Estamos lá no Evangelho de São Mateus, primeiro no capítulo 16, em que há aquela profissão de fé de Pedro: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Logo em seguida caminham para Jerusalém e Jesus começa a falar da paixão. Então Pedro professa a divindade de Jesus, iluminado pelo Pai, e Cristo logo fala da paixão. Pedro vai a Jesus dizendo que essas coisas não poderiam acontecer com ele. Ele chama a atenção de Pedro e corrige, vai para trás Satanás. E nessa caminhada, Jesus fala algo que é muito importante para nós, que nós vamos entender de modo mais claro na transfiguração e de modo contundente na morte e ressurreição. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, como professou Pedro, iluminado pelo Pai, ele tem que passar pela morte, e nós também, se quisermos estar com ele, também temos que passar pela paixão. E é nessa caminhada para Jerusalém, estamos aí em agosto do ano 29, nessa caminhada para Jerusalém, Jesus então leva 3 discípulos para o alto de um monte. Os outros ficam no sopé com o povo, e Jesus leva os 3 para orar. E é nesse ambiente de oração de Cristo que ocorre o que nós vimos hoje, a transfiguração. Jesus em oração com o Pai, ele começa a se transfigurar. O seu rosto fica brilhante como o sol, suas vestes, como eu disse, são São Mateus brancas como a neve. São Marcos vai dizer de modo muito simples que as vestes tão brancas que nenhuma lavadeira conseguia fazer mais brancas, mais alvas. E nesse momento, né, o Pai vai confirmar aquilo que Pedro havia dito naquela mesma semana: Este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. E vai dar um mandato: escutai-o. É muito significativo o fato dessa oração que Jesus faz ao Pai, e ali aquela luz, aquele esplendor, aquele brilho que tem em Jesus, sobretudo no seu rosto, é um brilho que sai dele mesmo, porque ele é Deus. É o Pai confirmando não só a divindade do seu Filho, que ele é consubstancial ao Pai, mas também confirmando ali que nós devemos escutar o Filho dele, que o Filho enviado por ele. A transfiguração, diz o Papa São Leão Magno, ela ocorreu para o bem dos apóstolos. Ali ao lado de Jesus estavam Elias e Moisés, portanto estavam ali o Antigo Testamento. Então Jesus, ele é a confirmação, e é nele que vai o Antigo Testamento. Então o Moisés representando a lei, Elias os profetas. Então, como falaram a lei e os profetas, Jesus vai dizer isso aos discípulos de Emaús: os profetas e a lei falavam tal coisa a respeito do Messias, e ali estavam confirmando e se realizando aquilo que o Antigo Testamento tinha colocado a respeito do Messias. E falavam sobre o quê? Falavam sobre a morte de Cristo, sobre como ele seria entregue, seria maltratado. Ou seja, estavam ali confirmando tudo aquilo que havia sido predito no Antigo Testamento e mostrando que ele era realmente o Messias. E São Leão Magno, como eu disse, ele nos explica que essa transfiguração ocorreu por causa dos apóstolos, para animá-los, porque logo eles veriam o sofrimento de Jesus, mas também para nós, por causa de nós.
Os 3 apóstolos ali estavam representando a própria igreja. Mas por quê? Isso é muito importante meditarmos nesta festa de hoje. E o resumo está no missal. Vocês têm na mão, nós temos aí, na primeira oração da coleta, que vale a pena a gente ler. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso unigênito, confirmastes os mistérios da fé por meio do testemunho dos vossos profetas, e que pela voz saída da nuvem luminosa, admiravelmente proclamastes a nossa adoção perfeita de filhos, fazei, por vossa misericórdia, que nos tornemos co-herdeiros do Rei da Glória e participantes um dia desta mesma glória. Portanto, a transfiguração é o grande mistério de Cristo, que nos leva a 3 coisas. Primeiro, a confirmação da nossa fé em Jesus. Segundo, ele assinala a nossa adoção como filhos. E terceiro, já nos mostra que somos predestinados como filhos a participar da mesma glória que Cristo, como homem-Deus, tem junto ao Pai, Cristo ressuscitado. Portanto, sobre esses 3 pontos, gostaria de meditar com vocês nessa nossa homilia. Primeiro, a transfiguração confirma a nossa fé. É importante olharmos isso. Jesus é o Filho. Este é meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. Então a nossa fé é a fé no Filho de Deus feito homem. É a fé numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então quando nós lemos os relatos evangélicos, vemos ali o Filho apresentado pelo Pai. Aquele menino que na gruta de Belém faz o seu primeiro sermão lá, naquela cena do seu nascimento, ali é o Filho de Deus, o amado do Pai. Aquele jovem de Nazaré, que era submisso a José e a Maria, que vai à sinagoga, que vai ao templo, é o Filho de Deus feito homem. Aquele homem que sai pregando o Evangelho, curando doentes, que sai falando, atendendo as pessoas, que ressuscita mortos, que perdoa, é o Filho de Deus. Este é meu Filho muito amado. Mais ainda, a Eucaristia que nós recebemos quando vamos à missa, quando recebemos Jesus Eucarístico, escondido nas espécies de pão e de vinho, ali é o Filho. Este é meu Filho muito amado. E é dessa forma que nós devemos falar, é dessa forma que nós devemos crer. É o Filho de Deus. Não é um homem, um personagem da história, embora seja também, mas é só isso. Não é um homem que veio falar coisas bonitas, que veio pregar a mudança do ser humano, veio pregar o amor, também, mas é mais do que isso. É o Filho de Deus. Este é meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o. Então quando nós comungamos, por exemplo, devemos ir ao Pai e dizer: ó Pai, eu creio no teu Filho, eu creio que Jesus é o Filho, é o vosso Filho, eu creio, eu adoro o vosso Filho, eu amo o vosso Filho, eu quero escutar o vosso Filho, ó Pai. Então essa oração feita ao Pai, de honra e de amor ao Filho, é imensamente agradável ao Pai, porque, repito, a nossa fé cristã é a fé nesse Filho, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. O próprio Jesus disse: o Pai vos ama, porque vós crestes que eu saí dele. De modo que quanto maior amor nós temos a Jesus, mais seremos amados pelo Pai, porque o Pai nos ama, porque ama o seu Filho e nos ama no seu Filho. Agora esse Filho está ali passando pela paixão, vai passar pela paixão e vai mostrar que a glória, ela passa necessariamente pela paixão.
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, depois vem a glória. Portanto, a transfiguração é para confirmar a nossa fé no Filho de Deus feito homem. E por que eu insisto nisso com vocês? Porque a centralidade da nossa vida cristã é a pessoa de Jesus Cristo. E é muito importante, sobretudo nos dias de hoje, nós proclamarmos a sua divindade. É Deus feito homem. É preciso proclamar isso. Em tempos em que nós vivemos hoje uma religião horizontal, há essa tendência de uma teologia horizontal ou imanente, se é que poderia existir alguma teologia imanente, em que o homem basta-se a si mesmo e quer bastar-se a si mesmo, até do ponto de vista espiritual, em que crescem tantos os livros de autoajuda, porque as pessoas não precisam mais da graça, porque elas próprias, pela força da mente, terminam elas próprias se autossatisfazendo. Nesses tempos é preciso proclamar que nenhum outro nome foi dado ao homem que possa levar o homem ao céu, senão o nome de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É só Ele. E é preciso nós gritarmos para os quatro ventos da terra que não há outro que nos traga a salvação e que nos leve à plenitude como seres humanos, senão o próprio Jesus Cristo, e é Deus feito homem. E é este primeira consequência para nós deste grande mistério que é a transfiguração do Senhor. Mas há um outro. O Pai declara aos apóstolos: este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. O Pai diz isso contemplando o Filho encarnado. É o Filho, pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai, mas é o Filho encarnado. Está ali diante dos apóstolos o homem-Deus, ou seja, está ali diante dos apóstolos e proclamado pelo Pai, o seu Filho, mostrado que é o seu Filho, está ali o homem-Deus, revestido da natureza humana. Está ali duas naturezas, a divina, repito, e a humana. Então o Pai contempla ali o Verbo encarnado, ali com as duas naturezas, Deus verdadeiro, mas homem verdadeiro, como Deus eterno, todo-poderoso, como homem, passa a existir no tempo desde a encarnação, mas é um homem destinado a dores, mas é amado pelo Pai. E a partir daí, todos nós que cremos em nosso Senhor, que somos unidos a Ele pela graça, que somos enxertados nesse seu corpo místico que é a igreja pelo batismo, nós passamos também a ser filhos do Pai. Não filhos pela natureza, porque só Jesus Cristo é filho pela natureza, mas filhos adotivos. Fomos adotados pelo Pai porque fomos enxertados em Jesus. Somos ramos ou galhos enxertados no tronco, que é Jesus, pelo batismo. Isso nos dá o direito de participarmos da glória com o seu Filho, de modo que aquela glória que os apóstolos contemplam ali em Jesus é já um prenúncio da glória que nos aguarda no céu. Como diz São Paulo, nós somos herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo. E o Pai, Ele exerce essa paternidade com relação a nós de modo muito claro e perfeito.
Primeiro, porque nos dá a graça santificante, nos dá os dons do Espírito Santo, nos dá as virtudes da fé, da esperança e da caridade, nos dá a igreja como família, nos dá os méritos do seu Filho através dos sacramentos, nos dá o ensino, nos mostra o caminho para podermos chegar à plenitude. Portanto, essa adoção que é feita pelo Pai com relação a nós é perfeita com relação a Ele, porque Ele exerce na sua plenitude a paternidade sobre nós. Não nos falta nada para nós vivermos como filhos de Deus. Ele nunca vai nos abandonar. Esta confiança nós temos que ter. Ele é Pai. Às vezes ficamos desesperados, vendo tantos problemas, dificuldades na nossa vida, mas no que diz respeito aos meios para a nossa santificação e para vivermos autenticamente como filhos de Deus, isso nunca vai nos faltar nada, naquilo que diz respeito ao Pai, porque Ele vai nos dar sempre. Mesmo nos grandes tempos de crise, seja nossa, pessoal, seja da igreja, nunca o Pai vai nos deixar de dar o necessário para vivermos esta filiação autêntica. Então, com relação ao Pai, ela é perfeita. O problema não está com relação ao Pai, está com relação a nós, porque é imperfeita por causa das nossas imperfeições. Nós nascemos no batismo pela graça, nos tornamos filhos de Deus, e isso é preciso que haja um crescimento espiritual e haja uma responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis naquilo que diz respeito a nós por vivermos como filhos de Deus. Nós somos responsáveis naquilo que diz respeito a nós pelo nosso crescimento espiritual. E não podemos levar essa filiação como brincadeira. Não, é sério, eu sou filho. Como é que eu estou agindo? O que é que eu estou fazendo? O que é que está me movendo no dia a dia, na minha vida, para eu viver em plenitude esta adoção de filho? Naquilo que diz respeito a nós, eu tenho que fazer a minha parte. O que é que me move? O que é o motor das minhas ações, dos meus projetos? O homem vale pelo que ele busca. O que é que eu busco como filho? E é preciso que eu cresça. E eu vou crescer nessa filiação na medida em que eu viver imitando o Filho Jesus. Por isso é uma obrigação de todos nós que somos filhos de Deus procurarmos conhecer, amar, servir e imitar a pessoa de Jesus. É obrigação. Se eu quero ser cristão autêntico e um filho verdadeiro e crescer como filho, eu tenho que imitar Jesus. Eu tenho que conhecer Jesus. As pessoas têm que me olhar e ver em mim o próprio Jesus. A gente cobra muito isso dos padres, e é verdade que, num certo sentido, o padre é outro Cristo, porque participa do sacerdócio de Cristo. Mas os cristãos todos são outros Cristos, porque são também filhos. Então, às vezes, a gente vê muitas cobranças dos padres e realmente a gente tem que viver como o autêntico Cristo no meio dos fiéis, no meio do povo. Mas o compromisso pela santificação e pela imitação de Cristo não é só dos ditos religiosos, mas é de todos os fiéis. Então, como é que você vive o Cristo no dia a dia? Como é que imita nosso Senhor? Como é que vive essa filiação? Isso é muito sério. Religião não é brincadeira. E às vezes a gente vê que muita gente coloca a religião apenas como uma formalidade.
Perdão, eu vou à missa, confesso, comungo, mas qual é o compromisso que eu tenho com a verdadeira santificação da minha alma, imitando Jesus? Essa é a questão. Então, olhar para dentro de mim mesmo e ver o que é que me move. E essa imitação passa pela minha vida de oração. Preciso rezar. O cristão não pode passar um dia sem rezar. De manhã cedo, quando acorda, você é cristão, você é filho. Não vai falar com seu pai? Tem tantas coisas para você fazer em casa, para trabalhar, fazer tantas coisas, mas você não vai falar com seu pai? Como é que você vai viver essa filiação? Não vai meditar na vida do filho dele? Não vai procurar no domingo ir à missa para receber o filho dele, para ter essa graça, essa fonte da graça, esse alimento para a sua caminhada? Qual é o seu compromisso com a santidade de vida? É preciso ser responsável e viver com responsabilidade a fé. E isso vai acontecer na medida em que nós vivemos esta filiação naquilo que depende de nós. E por fim, um terceiro ponto dessa nossa reflexão, o Papa São Leão Magno, ele diz: por este mistério da transfiguração, uma providência não menos singular, continua o Papa, radicou a esperança da Igreja. Todo o corpo de Cristo pode reconhecer agora que transformação será a sua. Então, se nós olhamos a transfiguração, vendo Jesus ali, nós somos membros daquele corpo. Então a transfiguração já prenuncia a nossa glória. Na medida em que eu estou unido a Jesus, pela graça, como membro vivo desse corpo, eu vou ter a glória do céu. Os membros podem ter certeza de que participarão da mesma honra que teve o Filho ali naquele dia e que tem sempre durante toda a eternidade, porque o Filho é o nosso chefe, é a nossa cabeça, e nós como membros brilharemos com Ele na glória do céu. Esse é o que diz São Leão Magno. Então a transfiguração para nós é uma esperança, é um incentivo, mas é também uma demonstração do grande amor do Pai para conosco no seu Filho. Nós teremos a mesma glória do seu Filho, como filhos adotivos que nós somos. Seremos também transfigurados, mas já podemos ser agora, pela graça. Aquele que comunga, ou aquele que está em estado de graça, esse também está transfigurado. Porém a glória, como disse no início, ela passa pela cruz. Aí voltamos àquela frase que Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, essa glória que nós vamos ter no céu, necessariamente aqui na terra, tem que passar pela cruz. E por isso nós amamos a cruz. Como diz São Paulo, todos nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação, nossa vida e nossa esperança de ressurreição e de glória no céu. Portanto, nessa festa da transfiguração, peçamos a Deus a graça de, alimentados na nossa fé pelas palavras do Pai, possamos seguir e escutar Jesus. Estamos atentos ao que Ele nos diz, escutai-o. Essa é a única condição que o Pai nos coloca para podermos alcançar a glória do céu. Peçamos a Ele essa graça. Amém.
Graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, Deus, refúgio e fortaleza nossa. Atendei propício aos clamores de vosso povo. E pela intercessão da gloriosa e imaculada sempre Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e de todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjuguei, ó Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipes da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Jesus, Maria e José, São João Maria Vianney, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senta por aqui. Quero agradecer a todos os que rezaram por nós essa semana. Pode sentar um pouquinho. Quero agradecer a todos que rezaram por nós essa semana. Essa semana foi teve o dia do Padre na sexta-feira, né? Então muita gente mandou mensagem. Agradeço as orações, esse apoio. Vamos nos sustentando uns aos outros nessa caminhada aqui na terra, rumo ao céu. Então que Deus abençoe a todos vocês. Saibam que eu estou aqui porque eu amo. É só o amor que move, mais nada. E esse amor a Jesus, né? E amor às almas. Amor às almas. É a única coisa é que basta. Então é por isso que o Padre vem e se esforça para atender vocês. Só por amor às almas. Evidentemente, esse amor a vocês é o amor de Deus que tem no nosso coração. Então saibam que vocês são amados. Isso é muito bom saber. Tá bom? Essa semana eu vou celebrar na quarta-feira lá na São Francisco de Paula. E vamos estar juntos mais uma vez, se Deus quiser. A partir do domingo que vem, domingo que vem eu vou fazer uma experiência. Para quando as confissões eu vou atender na salinha que tem aqui atrás. Então quem for se confessar já vai por fora, sem entrar na sacristia. Sacristia não é lugar de muita gente, né? E dizem que sacristia é purgatório de padre e paraíso de coroinha, né? Então, por favor, vão por fora e fica lá. Aí eu vou atender, né, todo mundo direitinho, tá bom? Vamos fazer isso semana que vem, se Deus quiser. Tá? Que Deus abençoe a todos. Salve Maria.